Você sabia que dinheiro não nasce em árvore? Alguns políticos, não. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Durante boa parte de sua história, o Brasil teve sérias dificuldades para controlar um dos mais graves problemas de um país, a inflação. Por mais que esteja relativamente sob controle, o termo inflação nos traz más lembranças, pois nos remete a uma época em que os produtos mudavam de preço todos os dias. Entretanto, as piores crises brasileiras parecem diminutas quando comparadas a de um país como o Zimbábue, onde a desvalorização da moeda atingiu um patamar nunca antes imaginado. Primeiramente, é necessário descrever o caso da hiperinflação brasileira. Durante a ditadura militar, mais precisamente entre 1970 e 1980, o Brasil experienciou um aumento exponencial em sua base monetária. Com a redemocratização, os índices de preços dispararam de forma descontrolada em virtude dessas ações, e diversos planos foram criados a fim de conter o aumento dos preços, como por exemplo o Plano Cruzado 1, o Cruzado 2 e o Plano Collor. O governo brasileiro achava que o simples congelamento artificial dos preços funcionaria para conter os efeitos da expansão monetária, o que não aconteceu na prática. O que se viu foi uma escassez de produtos, algo que é esperado quando os preços são controlados por uma entidade central. Além disso, o aumento de impostos e da taxa de juros foram medidas comuns na tentativa de frear a inflação galopante. Nós libertários sabemos muito bem que o Estado é ineficiente, para não dizer incapaz, na hora de resolver problemas. Toda solução proposta por um agente centralizador tende a gerar resultados piores que a situação anterior. E foi justamente esse o caso do Brasil. Em tempos difíceis, o melhor que o Estado pode fazer é simplesmente nada. Como isso não acontece, o máximo que se espera é que ele intervenha o mínimo possível. Apesar de configurar uma medida de implementação monetária, o Plano Real proporcionou avanços no que diz respeito à liberdade econômica brasileira. O descongelamento de preços, o corte de despesas e a abertura da economia foram suficientes para criar uma realidade que, apesar de longe do ideal, fez com que a população pudesse sentir uma pequena amostra do livre mercado em ação. É assustador pensar que a inflação chegou a 50% ao mês, um valor impensável nos dias de hoje. Contudo, esse número é irrisório quando comparado a índices de inflação que ultrapassaram a casa dos milhares. O caso mais famoso de hiperinflação é do Zimbábue. Antes de tudo, é interessante compreender a história desse país africano. Para fins didáticos, a história completa do Zimbábue é destrinchada no vídeo Do Colonialismo ao Comunismo, uma visão libertária da história da Rodésia, disponível aqui no Visão Libertária. O link estará na descrição. Em resumo, durante o período em que esteve sob domínio inglês, o território era conhecido como Rodésia do Sul. No processo de descolonização, os ingleses queriam que o país fosse governado pela maioria negra em oposição à minoria branca. Indo contra o governo britânico, Ian Smith, o fundador da Frente Rhodesiana, venceu as eleições locais e proclamou a independência do local. Sua medida não foi vista com bons olhos pelos britânicos, o que acarretou em uma série de sanções impostas pelos mesmos e pela ONU, a fim de desestabilizar o local. Após praticamente uma década e meia de guerra civil e sanções, a Rodésia foi extinta, dando lugar ao país que conhecemos hoje como Zimbábue. Sob o comando de Robert Mugabe, o ditador que assumiu a presidência do país de 1988 até 2017, o Zimbábue enfrentou diversos problemas econômicos. Por ser um ditador, Mugabe fez de tudo para aumentar o seu poder. Se a democracia já é detestável, a ditadura consegue ter efeitos ainda piores em um povo. Aproveitando o espírito nacionalista pós-Rodésia, os poderes de Mugabe o permitiam dissolver o parlamento, declarar lei marcial e remover o limite de mandatos, algo considerado absurdo até mesmo por quem segue uma mentalidade estatista. Marxista assumido, o presidente expropriou a propriedade de diversos fazendeiros brancos sob o pretexto de corrigir as injustiças do período colonial. A motivação pode soar razoável para algumas pessoas, mas na prática o que se viu foi o uso dessas terras como ferramentas para adquirir apoio político. Terras férteis foram dadas a indivíduos que tinham pouca ou nenhuma experiência com a agricultura. Não demorou muito tempo
tempo para que os resultados aparecessem. Os novos fazendeiros eram muito menos produtivos que os antigos, o que levou à drástica diminuição das exportações relativas ao setor. Conhecido por ser um grande produtor de milho e tabaco, as medidas autoritárias e antiéticas de Mugabe destruíram completamente a economia do país. Além da exportação, o mercado interno de Zimbábue sofreu com a crise de alimentos. Com a oferta cada vez mais baixa, o preço de itens essenciais disparou fortemente. De forma semelhante ao período vivido no Brasil, as pessoas iam ao mercado fazer compras sabendo que no dia seguinte, os produtos poderiam ser comercializados pelo dobro do valor. É óbvio que as condições internas causariam insatisfação geral. Os zimbabueanos, após viverem um período marcado pela estabilidade econômica, já mostravam sinais de impaciência com o novo líder. Como argumentado por Frédéric Bastiat em seu livro A Lei, quanto mais o governo concentra a oferta de serviços para si, mais a população se sente motivada a se rebelar contra ele, caso a qualidade de algum serviço esteja abaixo do padrão ideal. Pensando nessa possibilidade, qual seria a solução ideal para que Mugabe oferecesse o mínimo necessário para evitar uma rebelião e se manter no poder? Simples: imprimir mais dinheiro e distribuir para a população. Como que ninguém havia pensado nisso, certo? Afinal de contas, o que poderia dar errado em utilizar as impressoras estatais para distribuir renda? Acontece que o dinheiro por si só não aumenta a produtividade. Com mais dinheiro em circulação e com a mesma quantidade de bens disponíveis, o valor da moeda tende a cair, aumentando exponencialmente os preços dos bens e serviços. Não é preciso ser um especialista para deduzir o que aconteceu em seguida. Com a impressora trabalhando a todo vapor, a inflação chegou ao valor absurdo de 1000% ao ano. Para se ter uma ideia, o papel higiênico custava $417 do Zimbábue. E não era uma caixa de papel higiênico, nem um rolo, mas sim uma folha de papel. Quando o valor do seu dinheiro pode variar bruscamente em apenas algumas horas, é natural que você prefira gastá-lo o mais rápido possível. Caso contrário, amanhã você pode não ter dinheiro para comprar um produto disponível hoje a um preço mais acessível. Os zimbabueanos ficaram milionários. Mas do que adianta tanto dinheiro se os preços dos bens são ridiculamente altos? Mugabe aprendeu na prática que o dinheiro não nasce em árvore, algo que muita gente se recusa a entender hoje em dia. Não existe solução mágica para resolver problemas econômicos, pois somente medidas sérias podem reverter o rumo de um país em crise. Não é difícil compreender que essa impressão de dinheiro promovida pelo governo do Zimbábue teve consequências catastróficas. Mas será que a lição foi aprendida? Afinal de contas, se imprimir um pouco de dinheiro agora não é o suficiente para gerar uma crise imediata, será que o mesmo poderá ser dito no futuro caso essa prática continue em voga? O Zimbábue ainda não se recuperou dos efeitos causados pela irresponsabilidade de Mugabe. Entretanto, apesar do governo, a vida dos cidadãos continua e os mesmos ainda precisam arranjar meios para subsistir. Em meio ao caos e sem uma estrutura bancária, os zimbabueanos desenvolveram um sistema de transação totalmente independente e inovador, confiando na tecnologia proporcionada pelos dispositivos móveis. Prática essa que começou apenas recentemente no Brasil. A criatividade dessa solução mostra que o indivíduo não necessita do Estado para resolver seus problemas. Pelo contrário, é o indivíduo que resolve os problemas criados pelo Estado. Quer saber mais sobre como os cidadãos do Zimbábue solucionaram o problema da precariedade da infraestrutura bancária? Pois fique ligado. Esse poderá ser o tema de um próximo artigo. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Paulo Almeida e revisado e narrado por Baby Oda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!